Muito bem, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e convido vocês agora para a gente ver qual é o conteúdo que nós temos para a nossa aula. Aula 14, revisão e avaliação. Muito bem, então vamos iniciar essa revisão. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão aí relembrando sobre uma ginástica de condicionamento físico, que é a ginástica localizada. Lembrando que a ginástica de condicionamento físico, ela vai ter aquele objetivo de potencializar as nossas qualidades físicas, nossas capacidades físicas, como força e resistência muscular, por exemplo. Então vamos ver o que é ginástica localizada. A ginástica localizada é uma forma de exercício que consiste em uma variedade de movimentos, geralmente feitos com ou sem o uso de equipamentos. E o objetivo da ginástica localizada é aumentar a resistência muscular e servir de base para outras atividades físicas, como a musculação e exercícios aeróbicos. Aqui a gente já observa que a ginástica localizada ela vai potencializar principalmente essa capacidade física chamada resistência muscular. E essa resistência muscular, né, essa força muscular, ela vai ser capaz ali de ser a base para outros tipos de exercícios, como no caso da musculação, que vocês vão observar aqui, a ginástica localizada vai pegar exercícios da musculação e adaptar esses exercícios para essa sessão de ginástica, né? Então, isso também vai ser um preparo ali para aquele indivíduo conseguir realizar esses exercícios da musculação de uma maneira melhorada, ok? E também exercícios aeróbicos, já que é uma atividade mais intensa, né, que vai melhorar também a capacidade cardiorrespiratória, que é super importante nessas atividades aeróbicas, ok? Vamos relembrar como é que se iniciou? Bom, a ginástica localizada, ela tem origem na ginástica de academia e ela veio para cá para o Brasil em 1930, lá no Rio de Janeiro, sob a responsabilidade da professora Gretchen Hilfeld. Ela é que foi responsável por inaugurar a primeira academia de ginástica que atendia ali a demanda do povo brasileiro, que tinha o objetivo de satisfazer essa questão da estética corporal. Então, essa ginástica ela vinha mais para essa questão de atender a estética corporal, que era o que a população brasileira gostava ali na época. E alguns métodos influenciaram esse tipo de ginástica, visto que esses professores que ministravam inicialmente essa ginástica eram professores estrangeiros. Então, lá nos anos de 1960 e 1970, a calistenia é o que influenciou mais esse tipo de ginástica. A calistenia vem justamente trazendo aqueles movimentos corporais, aqueles exercícios que não precisam de elementos externos para serem realizados, ou seja, você precisa apenas do peso do seu corpo para realizar esses exercícios. Então, lá nos anos de 1990, a ginástica aeróbica de alto e baixo impacto que influenciou a ginástica de academia, ok? Lá nos anos 90, o step training, que é aquele treino realizado sobre um bloco, né, sobre um step, que fez parte ali, que comandou a ginástica naquela época. E hoje em dia, a ginástica localizada, ela já vai ter a sua base na musculação, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ela vai pegar exercícios da musculação, como agachamentos, por exemplo, e trazer para dentro da sessão de ginástica, ok? Agora, falando sobre esses elementos que são utilizados numa sessão de ginástica localizada, nós começamos pelos halteres, que vão auxiliar em exercícios principalmente que contemplam ali a região dos braços, dos peitos, das costas, ok? O próximo elemento aí que a gente vai ver já são as barras com as anilhas, que vão potencializar exercícios ali, principalmente dos membros inferiores, como nos agachamentos, né, no stiff, por exemplo. O próximo elemento que a gente vai ver são as caneleiras, que vai potencializar exercícios, principalmente nessa região aí das coxas e dos glúteos. É um ótimo elemento aí que vai auxiliar nesse exercício.
Nós temos também os elásticos, né, que vão servir não só para auxiliar nos exercícios, mas também para auxiliar na parte de alongamentos, né, desse sujeito, desse indivíduo, ok? É um ótimo instrumento que trabalha ali o corpo inteiro. Também temos os steps, né, que vai auxiliar nesses exercícios e principalmente nessas aulas, né, onde você vai subir e descer esses steps, aí aumentando, potencializando a questão da habilidade cardiorrespiratória. Nós temos também os colchonetes aqui que vão trazer esse conforto para o indivíduo, né, e também uma proteção para o aluno na hora de executar certos exercícios, ok? Agora falando sobre as séries e repetições que contemplam uma sessão de ginástica localizada, nós vamos ver que essa quantidade de séries e repetições, elas vão variar de acordo com esses parâmetros aí que está elencados para vocês, como por exemplo, para iniciante, né, que é aquela pessoa que não tem ainda uma condição corpórea ali muito preparada para atividade física, geralmente ela vai fazer de 3 séries a 10 repetições sem carga ou com carga leve. Já para quem está um pouco mais acostumado, ou seja, nível intermediário, 4 séries de 12 repetições com carga média, testando os limites daquele aluno. E para quem já é muito mais acostumado, já está ali habituado a esse tipo de exercício, ou seja, ele é avançado, aí já pula para 5 séries de 15 repetições com uma carga gradual, testando os limites ou executando movimentos até a resistência muscular. Agora falando sobre a duração, geralmente os exercícios de ginástica eles vão girar em torno de 45 minutos a 1 hora e tem um gasto aproximado de 500 calorias por aula. Sobre a divisão dessa aula, né, ela vai ser dividida em 3 partes. Primeira parte vai ser o aquecimento, que vai ser em torno ali de 10 minutos. A parte principal, que acontece entre 30 e 40 minutos, e a parte de relaxamento e volta à calma, né, que é quando o aluno, né, o indivíduo, ele vai estar sendo estimulado a voltar ali aos batimentos cardíacos normais, por exemplo, né, isso vai acontecer entre 5 e 10 minutos. Vamos ver quais são os benefícios dessa prática? Bom, com a ginástica localizada, nós vamos notar aí uma melhora do condicionamento cardiovascular, um fortalecimento dos músculos, diminuindo os riscos de lesões. Também contribui para a melhoria de habilidades psicomotoras, como agilidade, equilíbrio e coordenação. Melhora a capacidade cardiorrespiratória de uma pessoa, melhora a postura. Também fortalece o sistema imunológico, tonifica os músculos, ajuda a reduzir o estresse, mantém a forma física e melhora a circulação sanguínea. Ou seja, são inúmeros os benefícios que uma pessoa pode adquirir com a prática da ginástica localizada. Agora falando sobre a reeducação postural global, conhecida como método RPG, né, que é o nosso segundo assunto aí dentro da nossa unidade, nós vamos relembrar que o RPG, o que é? É um método terapêutico manual que se aplica a todas as patologias que requerem fisioterapia. Em quais situações? Como, por exemplo, problemas ali na forma estrutural do corpo humano, em caso de problemas posturais, lesões articulares, patologias reumáticas, sequelas neurológicas espásticas, ou seja, aquelas sequelas que deixam ali os membros rígidos, né? Você não consegue movimentar muito bem. O RPG ele vai atuar para melhorar esse caso. Age também em problemas traumáticos, como, por exemplo, no caso de fraturas e doenças respiratórias também, ok? Então, como é que esse método ele vai atuar? A RPG ela busca cuidar do corpo como um todo e não somente da região em que está localizada a dor. A visão é global, alongar, equilibrar, tonificar e reeducar as cadeias musculares para tratar ou prevenir lesões. Ou seja, aqui a gente já observa que a RPG ela vai servir não só no tratamento, mas também na prevenção de lesões. Ok? E ela atua ali de uma maneira global, não somente naquela parte onde está sendo afetado, acometido com dor, ok? E os objetivos desse método são
prevenir e reeducar a biomecânica corporal através de posturas estáticas, desenvolver o equilíbrio, a harmonia e a economia nos gestos corporais, fortalecer os músculos estabilizadores da região lombopélvica, alívio da dor, manutenção corporal, diminuição do estresse, melhoria da saúde e bem-estar, melhoria da sua qualidade de vida, tratar desvios posturais, tais como escolioses, hipercifoses e hiperlordoses. E sobre desvios posturais, vamos ver que eles são alterações na coluna representadas por desvios anormais ou acentuamento de curvas normais já existentes. E a adoção de hábitos incorretos, principalmente durante a infância e adolescência, pode resultar no surgimento desses desvios. Então, para que vocês relembrem aí comigo quais são, né, esses desvios posturais, vamos ver aí direitinho a coluna vertebral, relembrando a sua estrutura. Lembra que quando ela é vista lateralmente, ela apresenta aqui uma curvatura que já existe, né? É normal ter essa curvatura aqui quando a coluna vertebral está sendo vista de uma visão lateral. Quando ela está sendo vista de frente ou de costas, essa coluna vertebral ela é reta, ela não apresenta curvatura nenhuma. Então, quando acontece aqui um acentuamento dessa curvatura, eu estou falando de um desvio postural, ok? E quando aparece uma curvatura que não existe, eu também estou falando de desvio postural. Então, vamos conhecer quais são esses desvios posturais? Começando, então, pela hiperlordose. Observe aí na figura a posição que essa mulher se encontra. Na imagem da direita, a gente observa aqui na região lombar que existe sim uma curvatura, mas essa curvatura é normal. Lembra que a visão lateral da nossa coluna vertebral, ela apresenta uma certa curvatura. Mas nessa imagem da esquerda, a gente observa um acentuamento da curvatura na região lombar. Então, quando existe esse acentuamento da curvatura na região lombar, eu estou falando de uma hiperlordose. Agora, a outra imagem aí para vocês vai mostrar a hipercifose, que já existe um acentuamento aqui na região torácica, nas costas dessa mulher. Isso significa que ela tem um desvio postural chamado hipercifose, que é justamente esse acentuamento da curvatura na região aí das costas da pessoa, ok? Deixando o pescoço da pessoa mais projetado para frente. Agora, o próximo desvio postural é chamado de escoliose. Lembra que a coluna vertebral, nessa visão aqui, ó, de frente ou dorsal, ela não apresenta nenhuma curvatura. No caso dessa figura, a gente já vê um desvio acontecendo lateralmente. Esse desvio que acontece lateralmente, ele recebe o nome de escoliose, ok? Então, conhecidos aí os desvios posturais, vamos ver como que a gente consegue evitar essa má postura, né? Evitando, consequentemente, os desvios posturais. Bom, para transportar sacolas pesadas, por exemplo, não as levem apenas uma das mãos. Distribua o peso. Nunca faça uso de mochilas utilizando apenas uma alça. Ao sentar-se, observe se a coluna está reta e se as costas estão apoiadas no encosto da cadeira e se os pés estão apoiados no chão. Evite cruzar as pernas. Ao utilizar o computador ou celular, mantenha a tela no mesmo nível dos olhos e evite curvar a cabeça. Para dormir, a posição de bruços não é aconselhável porque força a coluna. Pratique atividades físicas e também faça exercícios de alongamento e flexibilidade. Muito bem, agora a gente vai falar sobre os primeiros socorros, né? E vamos relembrar o que são os primeiros socorros. Os primeiros socorros são aquelas primeiras ações, né? Aquelas primeiras intervenções que devem ser feitas ali de maneira rápida, logo após o acontecimento ali de um acidente ou então de um mal súbito. E ele tem como objetivo evitar
que se agrave aquele quadro, né? Até que você chame ali um serviço especializado de atendimento, ok? E essas intervenções, elas são extremamente importantes, porque elas podem evitar complicações e também, olha só, até mesmo evitar a morte daquele indivíduo. Então, são ações super importantes que devem ser adotadas logo que aquele acidente ou aquele mal súbito acontece, ok? Agora vamos relembrar de maneira geral quais são os primeiros socorros que eu devo conhecer para poder agir em casos assim. Vamos lá. Primeiro de tudo, você vai fazer o quê? Contatar o Serviço de Atendimento Emergencial do Corpo de Bombeiros 193 ou SAMU 192, ok? Primeiro de tudo, chama o serviço especializado. Depois, como segundo passo, nós vamos manter a calma, a serenidade e transmitir confiança. Por que isso? Lembra que a vítima ela já vai estar numa situação difícil, muito provavelmente ela vai estar nervosa, se ela estiver consciente, obviamente. Então, você precisa manter a calma para poder você, além de transmitir essa calma para esse indivíduo, você também vai conseguir tomar melhores decisões ali na hora de atender aquele sujeito, ok? Terceiro passo, aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado. Por isso é muito importante você ter esse conhecimento para que você consiga auxiliar o acidentado. Dando continuidade, vamos ver que você também tem como quarto passo que impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do acidente, com o fim de evitar o segundo trauma, né? O chamado ali segundo trauma, isso é super importante. Quinto passo, ser o elo de ligação das informações para o serviço de atendimento emergencial. Sexto, agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. Saber avaliar seus limites físicos e de conhecimento e não tentar transportar um acidentado ou medicá-lo. Isso daqui é super importante, ok? Vá até o limite do seu conhecimento. Agora vamos saber como agir em casos específicos, como por exemplo das câimbras. O que são câimbras? Vamos relembrar. A cãibra, né, é uma contração rápida e involuntária do músculo. E essa contração rápida, ela gera muita dor, ok? Que pode acontecer ali em qualquer parte do corpo, mas comumente acontece, principalmente na região da panturrilha, dos músculos de trás aqui das nossas coxas, das mãos, ok? Então, essa contração rápida, ela causa muita dor. E o que eu devo fazer caso eu veja alguém tendo cãibra ou eu mesmo tenha câimbras? Vamos ver aqui os primeiros socorros. Primeiro de tudo, alongamento imediato. O músculo ele está contraído, muito contraído nessa hora. Então, o que eu tenho que fazer? Provocar essa descontração muscular, nesse relaxamento do músculo, através do alongamento imediato. Se isso não der jeito, eu faço uma massagem local ali onde está com dor. Ok? Se isso também não resolver, eu faço uma aplicação de calor, uma bolsinha térmica ali em cima do local afetado, para que esse músculo ele relaxe. Se isso também não der jeito, eu faço uma reposição hídrica e de sais minerais. E aqui eu dei a dica da água de coco, que além de trazer essa reposição hídrica, ela também contempla ali esses sais minerais, como o sódio e o potássio. Ok? Agora, no caso de sangramento nasal, né? O sangramento nasal é o quê? Ele também recebe ali uma nomenclatura chamada epístase ou rinorragia, né? Que é justamente essa perda de sangue ali na região do nariz. E ela pode ocorrer de maneira natural, por exemplo, através de uma vasodilatação dessa região, né? Fazendo com que esse fluxo sanguíneo seja mais intenso, ou através de um choque nesse nariz ocasionado por um acidente, ok? E quando a pessoa sofre de fato um acidente, que ela bate a cabeça, essa hemorragia ali pelo nariz, sangramento na região do nariz, pode indicar uma hemorragia interna. Então, é muito sério. Vamos ver aqui, então, quais são, como eu disse para vocês, o sangramento nasal, né? Ele tem essa nomenclatura de epístase ou rinorragia, ok? E como no caso de um acidente mais grave, pode indicar ali uma hemorragia interna. Agora, vamos ver as suas causas. Bom,
elas podem, esse sangramento pode acontecer através do rompimento dos vasos, através das unhas, diminuição da pressão atmosférica, locais altos, viagem de avião, contusão, corpo estranho, fratura da base do crânio, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês através de um acidente, por exemplo, altas temperaturas, pode indicar também problemas de pressão arterial e outras causas ali também que não estão elencadas aqui. Como que a gente deve agir nesse caso? Vamos ver? Se o sangramento nasal ele acontecer de maneira espontânea, você vai sentar a vítima, pedir para ela manter a cabeça dela levemente inclinada para frente e para baixo, ok? E você vai apertar a narina que está sangrando por aproximadamente 10 minutos, né? Caso esse sangramento, como vocês vão ver aí, esteja acontecendo nas duas narinas, você vai apertar a narina dessa pessoa e pedir para ela respirar pela boca. Se isso não cessar o sangramento, você vai colocar um saco de gelo nesse local ali por cerca de 10 minutos, mas vocês não vão colocar nada dentro desse nariz. E caso o sangramento não cesse, você vai e encaminha essa pessoa para uma unidade de saúde. Agora vamos relembrar aqui um pouco sobre o terceiro caso que eu trouxe para vocês, que é sobre epilepsia. A epilepsia ela é uma doença neurológica do sistema nervoso central, em que a atividade do cérebro, os impulsos elétricos dos neurônios e os sinais químicos cerebrais se tornam anormais, deixando a sua atividade desordenada. Ou seja, é como se o seu cérebro estivesse entrando ali em curto-circuito. E geralmente as pessoas que são acometidas por epilepsia, elas apresentam ali durante a crise abalos musculares involuntários e violentos, repetitivos, principalmente nos braços e pernas, ou seja, ela começa a se debater, ela geralmente fica inconsciente, ela apresenta salivação excessiva e também liberação involuntária de urina, ok? E como é que a gente deve agir nesses casos? Vamos relembrar? Remova todos os objetos perigosos de perto da vítima e coloque uma almofada ou toalha sobre a cabeça da vítima para que não fique batendo no chão. Quando essa crise, isso durante a crise, ok? Quando a crise terminar, você vai observar se a vítima ela respira, você vai afrouxar as suas vestes. Se ela não tiver sofrido queda, você vai colocar essa vítima de lado, ok? E após a vítima estar orientada e lúcida, você vai encaminhar ela para a unidade de saúde. Mas o que eu não devo fazer durante a crise? Vamos relembrar. Durante a crise, não segure a vítima, não impeça os movimentos da vítima, não jogue água na vítima, nem tente abrir a boca da vítima, mesmo que você veja que ela está sangrando, ok? Você não faça isso porque ela perdeu totalmente o controle do seu corpo. Nesse momento, os músculos dela estão totalmente contraídos. Provavelmente você pode ali se acidentar tentando abrir a boca dessa vítima e até fraturar ali a mandíbula dessa vítima, justamente por conta dessa falta de controle que ela está sentindo ali no momento. Não coloque a mão ou objeto na boca da vítima, que é isso que eu acabei de falar para vocês, e não tente tirar a vítima do lugar enquanto ela convulsiona. Lembre-se que uma crise convulsiva ela vai durar em torno de 1 minuto, então vai ser super rápido, apesar de que no momento de tensão isso pode parecer muito tempo, ok? E quando a crise acaba, o que eu não tenho que fazer? Vamos ver. Não dê remédios, nem líquidos ou alimentos para a vítima enquanto ela estiver sonolenta ou confusa, ok? Deixa ela recobrar ali a consciência, ela voltar ao seu estado normal, para aí sim, caso for necessário, ministrar algum medicamento que provavelmente ela já vai ter conhecimento de fazer, ok? E aqui a gente encerra, né, esse momento, né, onde a gente conseguiu relembrar os principais pontos a respeito da ginástica localizada, a respeito dos primeiros socorros e também do RPG, né, que é aquele método que geralmente é aplicado principalmente por fisioterapeutas, principalmente e exclusivamente por fisioterapeutas. Espero que vocês tenham conseguido relembrar aí comigo esses tópicos, né, desses conteúdos super importantes abordados dentro da nossa unidade. Eu fico por aqui e desejo a vocês aí ótimos estudos.